Amigos queridos, convidamos a todos a mergulhar o pensamento nas vibrações doçurosas dos tarefeiros de Jesus que lhe representam nesta hora, trazendo aos nossos corações as vivas alegrias do trabalhador espírita cristão, que, encorajado pela fé, resoluto pelas decisões sublimes, caminha em direção ao bem e à verdade. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor. Volvei seu olhar misericordioso a todos nós, a humanidade da terra, e infunde em nossos corações as vibrações da esperança. Mestre querido e bom, que a sua palavra, traduzida no amor e na caridade, toque os nossos sentimentos e que, fortalecidos e nutridos por estas sublimes vibrações, possamos seguir, estendendo os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que a nossa existência na terra, Senhor, seja pautada no trabalho do bem constante. Assim, mestre e amigo, sentindo a presença dos seus tarefeiros junto a nós, estes espíritos honrados, responsáveis por este Evangelho, em seu nome, Senhor, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, mestre. Nós estamos refletindo sobre a lei do amor, os impedimentos que trazemos dentro de nós para que essa expressão maior da lei de Deus se manifeste em nós através dos sentimentos nobres. E temos falado que o maior impedimento, que é o antagonista maior à lei do amor e da caridade, é o egoísmo. E hoje eu gostaria de trazer alguns outros sentimentos nobres que seriam o nosso caminho para resolver esse estado primitivo que ainda permeia os nossos corações, que enclausura o espírito, que constringe as suas vibrações, que apaga o brilho possível da sua evolução e o que o faz encarcerado em si mesmo. Porque uma das principais características do egoísmo é um estado de isolamento e indiferença. Esse ensimesmamento, ele acanhou as potencialidades divinas nossas que necessitam ser expandidas. Mas a providência divina, com recursos de sabedoria e amor, nos colocam em circunstâncias reencarnatórias bastante propícias a vencermos o egoísmo. Já dissemos que uma das maiores oportunidades que o espírito recebe para sair de si mesmo e vencer o egoísmo é a maternidade. Porque para aqueles que estão prontos, esse estado de desvelo, de cuidar, de sair de si, de priorizar a necessidade do outro, pode começar no lar com a maternidade, com a paternidade. Mas muitas vezes isso ainda não é de todo suficiente. E então a misericórdia de Deus, socorrendo a nossa indigência espiritual na forma de egoísmo, nos oportuniza circunstâncias reencarnatórias um pouco mais complexas, que vão requerer de nós uma dedicação, uma abnegação, um estado de sentimento de entrega. Muitas vezes recebemos em nosso lar, sejam filhos ou parentes,
com situações graves de dificuldade, seja física ou mental. E aquele espírito que chegou para nós e que muitas vezes foi um grande afeto do nosso passado, isso vai fazer com que a gente tenha por esse espírito um estado de piedade. Começa na compaixão, que se estende à piedade. E esta compaixão e piedade, ela rompe a clausura do espírito, esses tampões que congestionavam a manifestação dos afetos superiores. Então, nós trouxemos no Evangelho essa reflexão. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, o que dispõe vossa alma, humildade, a beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. Então, que nos predispõe a beneficência e o amor ao próximo, precisa primeiro passar pela piedade. E nós não sentiremos piedade de alguém distante sem ter feito esse caminho primeiro no nosso reduto íntimo, na nossa injunção reencarnatória, que vai nos sensibilizar a tal ponto que nós vamos estender essa vibração e esse sentimento a todos aqueles que estiverem em similitude das características que passamos em nosso lar. Então, essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste, essa emoção sublime. Não façais como esses egoístas endurecidos, porque o endurecimento do coração, a dureza de coração, ela vem também do nosso egoísmo. Então, não façais como esses egoístas endurecidos, que se distanciam dos aflitos. Por que se distanciam dos aflitos? Porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência, entre aspas. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Muitas pessoas, quando são convidadas a estar com os aflitos, com os sofredores, não se encorajam a fazê-lo, porque isso as incomodaria, porque é uma estagnação culpável do pensamento e do sentimento. E preferem ficar naquela situação mais confortável de não ver, não sentir, não conviver com a realidade da dor do mundo. E Jesus, no seu Evangelho, em todos os seus capítulos, ele nos convida a servir. Vinde a mim. Eu sou o caminho. Então, este convite de Jesus se faz no planejamento reencarnatório. Observemos. Não é um convite externo que vai nos chegar através de alguém. É um convite que está na nossa consciência, porque quando da elaboração do nosso planejamento reencarnatório constam circunstâncias que nos arrancariam do egoísmo. Definitivamente. E nos predisporiam, porque todos nós já passamos momentos delicados de alguma natureza. E quando nós passamos esses momentos delicados, nós ficamos muito sensíveis para as pessoas, outras, que também passam por aquela dor. Nós nos sensibilizamos. Mas, às vezes, isso é só temporário. Ficamos, quando volta o conforto, quando a minha dor passa, eu volto à estagnação. Então, que recursos a espiritualidade precisa ter para que a gente não fique
nessa flutuação, ora eu vou, ora eu não vou. O chamamento é provacional. Porque a prova, o gênero de provas que eu estou submetida, que nós estamos submetidos, é para nos acordar sobre um aspecto da lei que nós precisamos desenvolver sentimentos. E hoje é raríssimo nós vermos as pessoas realmente piedosas, porque diz o Evangelho, a piedade, uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias. Então, o Evangelho coloca a piedade numa grandeza de você sentir em si a dor do outro e te mobilizar para socorrê-lo. Porque é diferente da compaixão, que eu consigo perceber a dor do outro, mas nem sempre move suficiente ações que sejam constantes no bem sobre aquele aspecto. Então, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Né? Quando nós estamos no trabalho do bem, nunca estamos sós. E a força maior que nos move são os espíritos superiores, que nos conduzem retilíneos naquele momento em que estamos com essa sintonia. É muito importante nós observarmos que a obra é dos espíritos superiores e que a nossa única obra é o sentimento que podemos esculpir em nós e que será perene e fará parte da nossa identidade espiritual. Então, faz muito tempo que a gente talvez não reflita demoradamente sobre sermos piedosos, né? Tende piedade de nós, Senhor. Apieda-te de nós, né? Para que nós possamos sentir a sua piedade e essas marcas piedosas inoculadas no nosso espírito possam reverter em sentimentos nobres para a multidão dos aflitos que nos chegam de toda sorte e de toda ordem. De fato, todos nós precisamos muito da piedade divina enquanto nós estamos nesse estado de egoísmo que nós nos encontramos. Porque nesse estado é a piedade divina e a piedade daqueles espíritos que nos amam, que nos acompanham o passo, que realmente podem nos auxiliar. Então, como nós temos falado, de maneira nenhuma nós vamos nos tornar doutores em compreender o egoísmo, mas nós temos que nos livrar dele. Isso é um fato. Então, nós temos falado nos últimos dias que o apego aos bens terrenos nos torna verdadeiramente egoístas. E, como falamos ontem, às vezes nós fazemos o bem para alguém
de maneira despretensiosa, muitas vezes, mas se aquele alguém lá na frente nos decepciona, nós arrependemos do bem que fizemos. Porque o bem que sai de nós para o outro gera no outro, vamos dizer assim, um bem terreno. Porque o bem que sai de nós em direção ao outro é um bem eterno, construído na nossa intimidade e que vai permanecer em nós. Mas na hora que eu ofereço esse bem para o outro, ele se transforma, aquele que recebe, se transforma para ele num bem terreno. E é esse bem terreno que o outro recebe de nós de alguma forma, que a gente quer que ele devolva. Que a gente se arrepende de um dia ter oferecido quando nós nos magoamos, quando nós recebemos uma ingratidão. E entender isso, que nós vamos ter que estruturar esse bem na nossa intimidade, apesar de tudo, é extremamente importante para nós nesse momento da humanidade. Então, se o egoísmo ele está relacionado ao apego dos bens terrenos, qual é mesmo a solução para aniquilarmos isso da nossa intimidade? É claro que Kardec fez essa pergunta. Como é mesmo que nós vamos nos livrar definitivamente dessa predominância da natureza corporal? Da natureza corporal. Porque esse apego que nós temos a tudo que é material faz com que nós vivemos como corpos. Porque só o corpo apega ao corpo. Então, ele faz essa pergunta: como que nós vamos nos livrar dessa materialidade, desse apego a tudo que é material? E ele dá uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Ele responde: fazer abnegação de si mesmo. Questão 912. Ou seja, como se livrar de maneira definitiva do egoísmo? Abnegando-se. Mas a abnegação, ela é uma coisa muito ampla. É algo, né? É um estado de renúncia que nós temos que nos manter todo o tempo todo. E Kardec, na viagem de 1862, no discurso número 3, ele faz um comentário que amplia muito esse entendimento. Ele diz assim: porque, como todos nós sabemos, que o Evangelho nos explica de forma extraordinária, o egoísmo é a maior contraposição que nós podemos fazer em relação à caridade. Então ele diz assim: a caridade é a antítese do egoísmo. A primeira é a abnegação da personalidade. E a segunda, a exaltação da personalidade. Então, para que nós nos tornemos espíritos menos egoístas ou verdadeiramente caridosos, é necessário
abnegar da personalidade. Por isso que é tão difícil para nós. Abnegação da personalidade. E vamos entender a personalidade num sentido muito mais amplo, que chama personalismo, né? Não a personalidade na sua totalidade, porque nós sabemos hoje, pelos estudos que a evangelização de espíritos nos traz e pelos conteúdos trazidos pelo Espírito da Verdade e pela toda a obra do Chico, nós sabemos que quando nós vamos reencarnar, aquelas características que nós pensamos da nossa vida como espírito forma uma personalidade espiritual que vai se manifestar no corpo. Então, hoje nós sabemos que a personalidade, ela é um conjunto de características, tanto positivas quanto negativas. E que o lado obscuro da personalidade é o personalismo. Assim como, a gente não gosta muito de usar essa palavra para não confundir com outras coisas, né? Mas o ego é o ser, né? E egoísmo é a exacerbação disso. Então a personalidade, ela é importante. Mas o lado sombrio da personalidade precisa entrar num processo na nossa intimidade de total abnegação. Eu renuncio o lado sombrio da minha personalidade. Então, quando Kardec faz esse discurso, ele comenta algo que Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles e outros autores baluartes do Espiritismo comentam conosco, e nós já falamos aqui, que nós devemos uns aos outros. E Kardec, nesse discurso, vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, ó: desde que dois homens estejam juntos, contraem, por isso mesmo, deveres recíprocos, se quiserem viver em paz. Serão obrigados a se fazerem mútuas concessões. Olha que importante. Quando dois espíritos se unem para alguma coisa, seja essa coisa qualquer que seja, nós passamos a ter deveres com aquele ser. Eu devo a você que se aproximou de mim o melhor de mim. E vou fazer concessões. Eu vou conceder a você coisas. E aí ele vai colocar para nós que esses deveres, eles aumentam com o número de indivíduos. As aglomerações formam um todo coletivo que também tem suas obrigações respectivas. Então, o que Kardec está dizendo para nós? Que para nós sairmos do egoísmo, é necessário que nós aumentemos as relações uns com os outros, relações saudáveis, onde nós vamos abrir mão do personalismo. É assim que nós vamos nos livrar de maneira definitiva do egoísmo. Eu penso assim sobre essa coisa. Eu penso assim sobre essa coisa. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu sou capaz de abrir mão do meu ponto de vista para estar com você. Obviamente que nunca jamais em tempo algum nós vamos abrir mão
dos valores de vida eterna, daquilo que é o bem. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do ponto de vista. Então, a importância que existe realmente de nós estarmos vinculados uns aos outros, e quanto maior o número de pessoas que compuserem a nossa existência, a nossa vida como espírito, mais chance nós temos de nos libertar de maneira definitiva desse egoísmo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais isolado, mais egoísta. Porque quanto mais isolado, mais com seus próprios pontos de vista, mais fixado naquilo que nós pensamos que é o certo, o correto, o bom e etc. Então, esse movimento da alma, de nós nos tornarmos espíritos abnegados, ele vai estruturar em nossa intimidade esse benefício extraordinário que irá nos conduzir à perfeição, que chama caridade. Por isso que todas as vezes que nós vemos uma pessoa dizer assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Então, o seu jeito certamente é o pior jeito. Porque o melhor jeito é do nosso jeito. O melhor jeito é do jeito que nós, juntos, cada um cede um pouco, cada um faz um pouco, e aí a gente busca o melhor jeito. Então, sempre, porque Jesus, esse Espírito que nós sabemos ser puro, de coração e de espírito, ele reunia com os seus para estruturar o melhor jeito. Jesus. Então, o meu jeito é o pior jeito. E o seu jeito é o pior jeito. Porque o melhor jeito é o nosso jeito. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui, desejosos de te agradecer as bênçãos desse momento. Aonde quer que nós estejamos, que possamos estar em seu nome, Senhor. Abençoa-nos e fortalece-nos, para que nós possamos abrir mão, de modo definitivo, Senhor, das nossas mesquinharias, daquele jeito que nós queremos ser reconhecidos, porque o único reconhecimento, Senhor, chama caridade. Que nós possamos nos entregar uns aos outros, para vencermos a nós mesmos, estabelecendo o bem em nossa intimidade. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos e permita, Mestre, que aonde quer que estejamos possamos estar em seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Rogamos nesta hora em favor dos nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração, que vem à nossa mente nesse momento e que se encontram necessitados de amparo e de socorro. Que o Senhor os envolva, levando aos seus corações paz e bom ânimo.
que nesse momento nós possamos olhar para o nosso país, nos sentirmos brasileiros, espíritos que nascemos na terra do Cruzeiro, para fazer desta nação uma nação de luz, onde o seu Evangelho, Jesus, será para todos nós o porto seguro dos nossos espíritos. Que sejamos nós, os cristãos, a viver o seu Evangelho e distribuir estas sementes do bem para a terra toda. Onde quer que estejamos, sejamos conscientes das nossas mínimas tarefas e que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.